Olá, olá, muito bom dia a todos. O microfone estava fechado. Deixa eu pegar o meu cafezinho. Hoje é quarta-feira, 31 de agosto de 2022. Se eu não estou enganado, hoje é o dia das bruxas. O último dia. Ah, não, é dia 31 de outubro, ó. Tô viajando. Último dia do mês de agosto, fim do mês do cachorro louco. Setembro é um mês importantíssimo para o mercado das commodities, como eu já comentei com vocês aqui. É efetivamente a virada de chave na sazonalidade de quase todas as commodities. Inclui petróleo, gás natural. Não, gás natural já mudou. Soja, milho, trigo, algodão, fertilizantes, minério de ferro, cobre, todas essas commodities têm efetivamente a virada de chave agora no mês de setembro. E essa virada de chave acontece por chegada de produto ao mercado, vindo lá dos Estados Unidos, no caso de commodities agrícolas, e por uma intensificação no consumo de algumas commodities devido ao inverno no hemisfério norte e devido a uma retomada industrial da China, que esse ano aparentemente não vai vir, ou se vir, vai ser menor do que os outros anos. Então, o que eu acompanho e o que eu vou prestar atenção nesse mês de setembro é justamente como que ficará a demanda chinesa por commodities e qual commodity que ela irá demandar. Então a gente já vai começar a ver, principalmente nesta semana aqui, alguma volatilidade um pouquinho maior do que em outras semanas. E ontem o petróleo foi uma prova viva disso, assim como o gás natural também. Então o petróleo antes de ontem subiu 5%, ontem ele caiu 6%, hoje está caindo mais 2,5%, 3%, porque começam a vir notícias que acabam afetando justamente esse balanço entre a oferta e a demanda. Como que a bolsa está começando o dia lá nos Estados Unidos? O trigo hoje está estendendo a queda, 0,88% de queda. Nenhuma notícia mudou com relação ao trigo, a não ser a chegada a não ser aquilo que nós já sabemos, né? Chegada do produto no mercado, estamos numa sazonalidade de baixa ainda, a colheita nos Estados Unidos tem avançado bem, exportações ucranianas têm avançado bem, expectativa de aumento de exportações russas para 43 milhões e meio de toneladas. Os preços lá no Mar Negro já caíram bastante, inclusive preços da Rússia, preços da Ucrânia caíram bastante por lá. A Europa, as condições são ruins, mas não são muito ruins, como se previa inicialmente. Então, o Canadá, com uma produção acima do normal, teve uma qualidade muito boa vindo do Canadá, o Brasil aqui avançando na colheita de trigo também, Austrália, Argentina. Então, você vê que nesse momento, muito trigo chega ao mercado. Isso tira a força de alta de preços. Essa sazonalidade atinge o pico em maio, que é o início do plantio nos Estados Unidos e é quando o trigo de inverno ele acaba iniciando aí, voltando da hibernação e ele começa o finalzinho do seu desenvolvimento para começar a colheita. E março é um vencimento do trigo que não acontece basicamente nada, né? A gente está no finalzinho da hibernação, o trigo de inverno está hibernando ainda, o plantio do de primavera não começou, então o auge ele acaba se tornando maio. Mas se nós formos olhar a sazonalidade do trigo dos últimos 3 anos, a gente vai ver um spike de preços em março, puxado por esse ano, mas foi devido à guerra. Então temos que desconsiderar a guerra, assim quando nós olhamos a sazonalidade do petróleo, olhamos para março de 2020, que aqueles contratos que foram a preços negativos distorcem a curva de sazonalidade. Então, hoje mais um dia de queda, ontem nós tivemos uma queda também no trigo pequena, ele está trabalhando agora sentado numa média móvel aqui de 21 dias exponencial, o RSI está abaixo de 50, então mostra que a gente pode ter mais uma queda vinda à frente aqui, no caso do cereal. Esse aqui é o trigo mole lá nos Estados Unidos, que é o trigo de primavera, né? O trigo duro, ele é negociado na bolsa de Kansas. Então, sempre que a gente olha aqui, é o Soft Red UF, então o SRW. Então, ele bateu numa média móvel de 50 períodos, não teve a sua força para romper e ele veio caindo e hoje está caindo, mas brigando numa média móvel aqui. Particularmente, eu acho que ele pode ceder mais um pouquinho nos próximos dias, mas ele não tem fôlego para cair realmente de maneira estrutural devido à sua sazonalidade e a colheita já ter passado de 50%
nos Estados Unidos. O milho que veio numa alta muito forte nos últimos dias, hoje ele está fazendo mais uma realização. Ontem ele chegou a cair 12 centavos, perdeu um pouquinho o fôlego no final do dia dessa queda e acabou fechando um pouquinho acima da mínima do dia, né? Teve uma queda muito menos expressiva. Hoje ele está estendendo essa queda a 1,33%, então ele está quase que, já praticamente anulou a alta que ele teve na segunda-feira. Segunda-feira veio aquele relatório da ProFarmer lá reduzindo a produtividade nos Estados Unidos para 168,1 bushels por acre. Isso coloca uma expectativa de produção em torno de 349 milhões de toneladas. É uma expectativa baixa, realmente em comparação com o ano anterior, quando nós tivemos uma produção de 381 milhões de toneladas. Por um lado, acaba sendo favorável para o Brasil, porque se nós temos as produções ucranianas, por exemplo, reduzindo, e ainda há em torno de 8 milhões, 9 milhões de toneladas para embarcar de milho da safra velha, e nós temos ali, segundo a expectativa do USDA, 12 milhões da safra nova para exportar, então é um volume abaixo das 22 milhões e meio de toneladas que ela importou na temporada passada, e os Estados Unidos com uma oferta menor do que previamente se estabelecia lá, 15 milhões de toneladas a menos, se vier de acordo com esse relatório do USDA, isso acaba sendo favorável para o Brasil, não nesse momento, porque essa safra não chegou no mercado ainda, ela começa a chegar no mercado no final do mês de setembro, principalmente no mês de outubro, então para o Brasil a gente tem uma menor pressão agora, mas ele pode ser favorável para o Brasil na próxima safra, que é a safra de inverno 23, porque a safra de verão nós tradicionalmente não exportamos, nós importamos até por sinal. Então no primeiro semestre o Brasil é importador de milho. De onde que vem esse milho? Paraguai vende bastante milho para o Brasil, principalmente para o oeste de Santa Catarina. Então o suinocultor, avicultor, é mais barato para ele comprar esse milho vindo do Paraguai, por exemplo, do que pegar aqui do Brasil, porque, para quem não sabe, no Brasil nós temos dois preços do milho. Nós temos o preço diferido, que é o preço que não tem ICMS, que é vendido no próprio estado. Então, Santa Catarina produziu milho, vendeu para a Aurora, lá em Santa Catarina, você não tem o ICMS, então esse é um preço diferido. E o preço tributado, que é quando um outro estado vende para um outro estado. Então, Santa Catarina comprou o milho de inverno do Rio Grande do Sul, por exemplo, o milho de verão do Rio Grande do Sul, o preço é diferente do que se ele tivesse comprado direto do estado, porque há o ICMS nessa conta. Então, no Brasil, nós temos dois preços no mercado físico, diferido e tributado. No verão, o preço do Paraguai, muitas vezes, é mais barato do que o preço do Rio Grande do Sul, por exemplo, para o suinocultor de Santa Catarina. Então, ele vai comprar do Paraguai e a gente acaba tendo um fomento de importação. Esse ano aí, acho que ficou em torno de 1,5 milhão de toneladas importados. É brincadeira, né? O Brasil produz milho, um dos maiores produtores de milho do mundo. Por uma questão tributária, é mais barato eu comprar do país vizinho do que comprar do meu próprio país, né? Palmas aí, e isso vem de muitos anos. Isso não é desse governo, é do governo passado, nem do anterior, que é esta situação. Então, no verão, nós somos importadores de milho, não exportadores. Claro que um tasquinho sai, assim como a gente exporta trigo também, né? Somos dependentes de importação, mas a gente exporta trigo sazonalmente. Então, é 5%, Michael, ICMS, 5% nesse caso. Então, no verão, a gente não vai ver esse benefício das exportações devido a essa safra americana maior. Apesar de que a China agora fechou o acordo fitossanitário, a gente está nos finalmente ali das engrenagens, porque precisa fazer um cadastro no CIPEAGRO, precisa informar quem é o exportador para o AQZIC lá da China, precisa fazer um licenciamento dos grãos GMOs, das sementes GMOs que nós produzimos aqui para poder exportar lá para a China. Então não é simplesmente um documento assinado entre os dois países que já há autorização para ser exportado. Então existe um operacional por trás disso. Talvez a China comece a comprar para o verão aqui. Então a gente tem que torcer para que a produção nossa de verão venha acima das 23 milhões de toneladas que nós produzimos na última temporada. Quem sabe a gente possa vir a 30 milhões de toneladas, que era a previsão
do ano passado. Se vier esse número, a gente consegue exportar ali um tasquinho ainda no mercado internacional. Agora, pro safrinha, essa redução de produção para o próximo ano pode ser muito benéfica. Ali sim nós podemos ter um volume de exportação de 42, 43 milhões de toneladas, acima das 38 milhões que estão previstas para essa temporada. Na B3, o milho ontem, ele acompanhou Chicago, fechou com uma leve queda, então R$ 85,50 ao vencimento de setembro, e o vencimento de novembro a R$ 89,78, já considerando o aftermarket uma baixa de 0,08. Você vê que o movimento foi bem pequeno. Ontem a ANEC também publicou os números da expectativa de fechamento das exportações de milho aqui do Brasil e ficou em 7,1 milhões de toneladas. A expectativa inicial era de 7 milhões e meio de toneladas, então embarcou-se um pouquinho menos, cerca de 8 ou 9 barcos a menos de exportação de milho nesse mês de agosto. Para o mês de setembro, já tem em torno de 3 milhões e meio, 4 milhões de toneladas já em line-up para embarcar. Ou seja, já foi vendido, já foi contratado o navio, já foi informado qual é esse navio para o porto de origem, então ele entra em line-up para poder ser embarcado. Então, para setembro, a gente já tem em torno de 3 milhões e meio de toneladas. Qual que é o problema do milho que eu vejo aqui para o Brasil? A ureia, ela começou já com uma alta de 15,5% nesse início de semana. Deixa eu colocar essa tela aqui de fertilizantes no mercado internacional. Então a gente já vê a ureia aqui, ó, 795, lá no Mar Negro, lá, 585, considerando o prêmio, lá em New Orleans, no spot, $771 por tonelada, $771 por tonelada. Então, a ureia, ele fez esse movimento, você vê que a ureia granular aqui, o índice, ele voltou a subir. Aonde que ele fez fundo? Fez em junho, e a partir daqui ele voltou a subir. Isso me preocupa porque eu já havia falado com vocês aqui desse risco acho que foi desde abril, que eu estava falando dos nitrogenados, né? Maio, junho vai abrir uma janela muito boa, Felizmente, essa janela se estendeu um pouco por causa desse camarada aqui chamado doleta. O doleta teve um arrefecimento nos preços, então o preço em reais não subiu tanto quanto no mercado internacional. E veja que eu estou falando de nitrogenado aqui, não estou falando de potássio nem de fosfato, estou falando de nitrogenado. Nitrogenado é muito importante para milho, para trigo, para café, para cana-de-açúcar, para pasto. Então, muito importante realmente. O dólar acabou segurando essa alta de preços, mas até quando que vai acabar segurando essa alta de preços? Porque em algum momento o fertilizante pode subir e o dólar, por mais que caia, ele vai cair numa intensidade menor do que a alta do fertilizante. Ainda estamos numa ótima janela para a relação de troca. A gente tem uma relação de troca favorável com relação ao milho. Então, para quem é produtor, eu acho que vale a pena dar uma estudada nesse cenário. Pô, Ale, mas o milho caiu, cara. Como que eu vou vender o meu milho agora num preço mais barato? Eu acho que esse milho vai subir. Mas vamos pensar na relação de troca e não só de milho. Então, para quem é assinante do Relatórios Agro, e ainda bem tem entrado bastante pessoas, já somos mais de 50 pessoas lá, ontem eu coloquei esse alerta aqui, que a semana começa com uma alta de 15,8% na ureia, e devido à alta do gás natural e fechamentos de fábricas em toda a Europa. E a China também está com problema. A alta já, a relação de troca hoje está 41 sacas de milho para 1 tonelada de ureia. Então, por que não pensar em travar um pouco esse custo? Por que não pensar, deixa eu redear a minha margem, sem precisar entrar em derivativo fazendo a relação de troca? Então, vale a pena estudar a sua região. Eu falei, o Relatórios Agro, ele fornece esse tipo de informação para que você possa se balizar na qual estratégia você vai tomar. Então, quer assinar o Relatórios Agro? relatóriosagro.com.br, tem planos ali, 49 você assina dólar, 89 café, 89 milho e soja,
149 todos os pacotes, é o mais barato do mercado, isso eu tenho 100% de certeza para você ter esse tipo de informação. Então a minha preocupação está nessa alta de nitrogenados. E isso pode fazer, vamos imaginar um cenário onde a sazonalidade faça seu efeito. Olha, se tivermos uma redução de safra, ok, mas a sazonalidade faz o seu efeito com a chegada do produto no mercado. Vamos, tudo hipoteticamente. Esse milho vem para R$ 82,00 a saca, e a ureia dispara, sai de 4,5 para 6,5, por exemplo. Como que fica essa relação de troca? A gente voltará a ter a necessidade de 60 sacas de milho para 1 tonelada de ureia? Como que ficará o safrinha de 2023? Então, vamos dar uma olhada nesse carinho, não estou dizendo para você vender o milho, nem nada, mas uma estratégia de barter puro ou barter teórico pode te ajudar nessa estratégia. Indo para a soja está estendendo pela terceira sessão seguida a queda. Então ela fez um rally, principalmente aqui, devido às condições climáticas lá nos Estados Unidos. Então, nós vimos que clima seco, clima quente, produtividade em risco, principalmente nos estados a oeste, ou lá nas planícies a oeste do cinturão, e aí os preços começaram a melhorar. Melhora, começou a acumular. E agora a gente está reagindo. Tecnicamente, a gente teria um suporte nessa faixa de 14 bola, aqui 14 centavos, de 14 dólares o bushel. O que nós temos à frente? Temos sazonalidade à frente. O produto começa a chegar no mercado. ProFarmer mostrou uma qualidade acima do que as redes sociais esperavam, né? Então ela trouxe 51,7 bushels por acre. Isso colocará uma produção norte-americana de soja em torno de 123,9 milhões de toneladas. É muita soja. Ontem eu falei para vocês que mais uma consultoria colocou a produção brasileira em 151 milhões de toneladas. Nesse momento é o que eu acho também. O meu número, baseado na produtividade histórica, nas boas condições de clima nesse início de plantio, principalmente no sul do Brasil. Pô, Alessandro, mas está uma estiagem no centro-oeste. Há 2 anos, nós estamos chegando, ó o português aí falhando de novo, estamos chegando com as mesmas condições, ou seja, esse é o 3º ano que a gente está com uma condição razoável na região centro-oeste e região sudeste. Mas o sul está vindo com uma condição melhor do que os 2 últimos anos. E as quebras de produção foram justamente no sul. Mato Grosso colheu muito bem, o norte do Mato Grosso do Sul colheu muito bem, Goiás colheu muito bem, Minas Gerais colheu muito bem. Agora Paraná teve quebra, Santa Catarina teve quebra e Rio Grande do Sul teve um desastre lá mais uma vez. Felizmente, as condições climáticas para esse início de plantio, agora em setembro, em meados do mês de setembro, os produtores já se preparam para o trabalho de campo, está melhor. Então, eu acredito que nesse momento nós temos condições de entregar uma safra de 150 milhões de toneladas. Ah, mas é muito cedo. Ano passado a gente tinha uma expectativa de 144 milhões. Por isso que a gente faz a gestão de risco, faz o uso de derivativos, vê indicadores técnicos para comercializar, para evitar o si. O problema é você vender hoje, o preço subir e você ficar frustrado, só que você não sabe por que você vendeu hoje. Ou você não vender hoje porque você acha que vai subir, mas você não tem o parâmetro técnico para ver se essa estratégia é adequada. E aí o preço cai e você está descoberto e tem que vender a soja mais barato. Então, cenário hoje, 123 milhões e meio de toneladas chegando nos Estados Unidos, 50 e poucos milhões de toneladas chegando da Argentina, 150 milhões de toneladas chegando do Brasil. Essa é a expectativa hoje. Então, vamos agir em cima desse cenário. Daí nós olhamos para a demanda chinesa, que voltou a ficar forte. Ontem foi mais um repórter do USDA, os exportadores informaram ao Departamento da Agricultura dos Estados Unidos a venda de 264 mil toneladas de soja para destinos não informados. Então, supõe-se que pelo menos 50% disso tenha ido para a China, quem sabe a totalidade. Então, China, na semana passada, comprou quase 5 milhões de toneladas da temporada nova. Essa semana deve vir um número forte, ele é publicado amanhã também.
Então, toda venda acima de 100 mil toneladas no mesmo contrato para o mesmo fornecedor é obrigado a informar no USDA. Agora, aquelas vendas de barcos de 60 mil toneladas, no único contrato, eu comprei um barquinho só de 60 mil toneladas, isso não precisa ser informado pelo USDA. Por isso que a gente pode ter um volume expressivo de vendas para exportação no relatório que será publicado amanhã pela manhã pelo Departamento da Agricultura dos Estados Unidos. Uma curiosidade, eu trabalho como shipbroker também, fazendo fretes de navios para exportadores e para importadores, é uma parte do trabalho. Sempre que eu falo barco, eu termino a live aqui, eu começo a receber xingamento, porque quem trabalha com exportação de granéis não fala barco, é errado, é navio. Mas é só uma curiosidade para vocês. Farelo de soja, caindo 0,84% hoje, ele passa a perder pressão de alta neste momento, porque a situação lá ainda não resolveu nos Estados Unidos. Há uma certa restrição de oferta. Porém, as esmagadoras já começam a olhar para a próxima temporada, que chega agora, finalzinho de setembro, principalmente outubro. Pela distância do vencimento do contrato, eles são obrigados a ir para o mercado físico para fazer a cobertura, a sua necessidade de cobertura agora. Então, eles preferem pagar um prêmio mais alto. Preferem não. São obrigados a pagar um prêmio mais alto agora, porque elas têm uma necessidade imediata. Não há prazo para elas irem para o exercício físico lá na Bolsa de Chicago. Então, isso tira um pouco a pressão da Bolsa e também tira um pouco a pressão do prêmio pela transferência no vencimento da demanda. Óleo de soja caindo 0,15% a 65 centavos de dólar por libra-peso. O óleo de palma lá, mais um dia de queda na Bolsa da Malásia, 4 mil ringgis por tonelada. Então, maior expectativa de produção de óleo de palma lá na Malásia também acaba arrefecendo os ânimos, o balanço da commodity. Isso influencia o óleo de girassol, óleo de canola e o óleo de soja, que é o segundo óleo mais importante do mundo. O petróleo também, estendendo a queda de hoje, acaba colaborando para essa queda de preços de óleos vegetais devido à paridade ou à arbitragem com o combustível, né? Você vê que ontem ele caiu bastante. Por que o petróleo caiu ontem? Anúncio de mais um lockdown na China. Então, duas das maiores cidades lá, que é Dalian e Xangai, Dalian e Xangai? Isso. Anunciaram novas medidas restritivas devido ao Covid, então isso impacta no consumo de petróleo também. A situação do Iraque também, ele informou que não é crítica lá com relação àquela praticamente guerra que está tendo lá, eles vão conseguir exportar lá, então isso tirou esse risco que havia na segunda-feira e fez os preços voltarem a cair. Quem sabe a gente vê, quem sabe não, já ia falar preços abaixo de 90, mas já está em 88 dólares e 93 centavos o barril. O café está operando misto nesse momento. Ontem a ICE informou um aumento de 8.120 sacas nos seus estoques, ficando em 693 mil sacas, se eu não estou enganado agora, se não estou confundindo o número. Estoque está baixo ainda, mas os temores com relação à recessão, queda no consumo, acabam atrapalhando um pouquinho a demanda por café, e ele tem feito esse movimento de correção. Dólar no mercado internacional, novamente 109 pontos, uma alta de 0,29%. Você vê que ele vem acumulando força nesse momento aqui. Como que ficará a questão, por exemplo, o Banco Central Europeu terá que fazer o aumento da taxa de juros porque a inflação lá está correndo solta. Então, provavelmente, ou pelo menos o mercado trabalha com uma hipótese de 75 base points. Mês que vem já tem reunião do Fed, mais 75 pontos colocados à mesa. Então, isso é negativo para as commodities. Faz com que fundos, ou os managed money, os gerentes de dinheiro, saiam do mercado de commodities e procurem ativos mais seguros também, com uma rentabilidade mais segura. No caso, o dólar americano é o ativo escolhido para esse tipo de movimento. Então, sempre que nós vemos o dólar contra a cesta de moedas muito alto, isso é negativo para as commodities. Primeiro, porque mostra que fluxo de capital de renda variável está indo para a segurança da divisa norte-americana. Segundo, deixa o produto cotado em dólar no mercado internacional mais caro. Então, em vez do camarada comprar
Soja, nos Estados Unidos, ele pode vir para o Brasil pressionando o prêmio. Ele vem para o Brasil pressionando o prêmio, então fica mais barato, isso é negativo para a Bolsa de Chicago. Açúcar, que nós fizemos o estudo ontem para os assinantes do Commodities em Foco. O dia de queda veio acompanhando o petróleo, uma queda de 0,5% a 18 centavos de dólar por libra-peso, e o açúcar em Londres, uma queda também quase nada, 0,16% a 547 dólares por tonelada. Mercado de açúcar completamente sem liquidez. Fundos estão comprados, produtores estão vendidos até o talo de açúcar, então eles não estão vendendo. O mercado procura açúcar, não tem para comprar, tem que ir para o mercado físico. Prêmio descaceta. Eu fiz uma fórmula aqui para vocês verem o prêmio de branco do açúcar, 150 dólares por tonelada. O que é isso? É quanto que o açúcar branco na Bolsa de Londres vale acima do açúcar bruto na Bolsa de Nova York. Então, essa arbitragem de prêmio de branco está em máxima, 150 dólares. Você vê que o máximo que nós tivemos anterior era a faixa de 130, que foi lá no início de 2020. E agora nós estamos em máximas dessas cotações de prêmio de branco com relação ao açúcar. Rapidamente, para nós fecharmos, a situação dos fertilizantes, eles ainda preocupa realmente lá na Europa. Ontem, mais uma empresa, eu fiz o post aqui no meu Twitter, e agora a brincadeira começa a ficar séria, apesar de não ser motivo para brincar. Cadê aqui? Qual que é a empresa? A Air Liquide, uma gigante mundial, diz que redução da produção de amônia atingiu seu suprimento de CO2. Isso é utilizado para fertilizante, para alimentação e principalmente, que eu falei que é brincadeira, mas não devia ser feito, a Polônia, o grupo Azoty da Polônia, diz que a produção de cerveja pode ser interrompida. Então, isso começa a ficar preocupante. Tanto que vocês vejam que deu mais comentário na redução da produção de cerveja do que na notícia de redução de CO2. Isso, com certeza, vai continuar impactando o mercado de fertilizantes globalmente. Deve haver uma redução. Então, não é de hoje que eu tenho feito alerta aqui sobre fertilizantes. Já há mais de um ano que eu venho comentando sobre fertilizantes e agora a gente chegou no momento de inflexão de custos. Algo que nós vínhamos falando desde o ano passado, que poderia haver uma queda na commodity, um aumento no fertilizante, nós chegamos nesse risco de uma maneira muito grande agora. Se a sazonalidade fizer o seu trabalho e a soja vier com essa produção gigante, a gente vai provavelmente ter uma queda na cotação da soja e o fertilizante pode continuar subindo. Para isso, nós temos o curso para ensinar a usar essas estratégias, eu, Cabral e o Vicente, que é o curso de comercialização e gestão de riscos. Então, a gente tem algumas vagas ainda, ele vai ser presencial em São Paulo, mas vai ter transmissão online. Ou seja, a gente vai estar presencialmente no curso, mas quem não puder ir, e foram vendidas várias vagas para transmissão lá, para assistir ao vivo, ele vai assistir online. E há um grupo de Telegram onde quem está assistindo online vai poder fazer a pergunta. Então, é como se ele estivesse online, ele estivesse ao vivo. No momento que eu estiver falando, o Vicente e o Cabral vão estar no grupo de Telegram respondendo as perguntas de vocês e mandando essas perguntas para mim que estou expondo. No momento que o Cabral foi fazer, a dinâmica é a mesma. No momento que o Vicente for fazer, a dinâmica é a mesma. Então, o link eu vou colocar aqui no chat. Vamos aprender a comercializar melhor, e isso, claro, é destinado para quem opera no mercado físico. Então, 149 por mês, 3 dias de treinamento, tá lá, é só participar, tá de graça. E vai ter aí agora 30 dias de acesso à nossa plataforma de inteligência de mercado, Relatórios Agro, aqui, que é R$89 por mês, está de sacanagem esse preço aqui. Então você vê que há produtores reagindo, o Milton, que é sócio aqui no projeto, ele tá aí na live, ele ajuda a fazer análise, prêmio de exportação, relatórios, eu mostrei para vocês relatórios estratégicos, tudo, soja, milho, café, dólar, clima, há vídeos de clima, que eu faço aqui quase que diariamente, todo dia, não porque não teria sentido, mas a cada 2 dias,
Então, bem bacana, você vê a quantidade de assinantes que a gente já tem interagindo ali. Se você não vai fazer o curso e quer assinar o Relatórios Agro, é só vir aqui, digitar relatoriosagro.com.br. Também vou colocar o link ali. Então, me ajudem também, porque preciso vender os produtos. No mais é isso, pelo que eu vi aqui, não há nenhuma pergunta. Realmente, o Rafael lá do Rio Grande do Sul, tem agricultor que ainda não vendeu a soja e pegou o crédito no banco com a esperança de que a soja vai subir. Você vê o tamanho do risco que há no mercado aqui. Obrigado por compartilhar, valeu, obrigado. Cadê o link do relatório que não funciona? Coloquei ali de volta, reveja os assentos. Bem, eu coloquei aqui, César, e abriu. Então, talvez digita lá relatórios agro, sem acento, sem nada, que ele acaba funcionando. Então é isso aí, vamos ver aqui na BMC também não há nenhuma pergunta. Então é isso, pessoal, nos vemos amanhã no Primeira Hora do Agro novamente. Amanhã à tarde vai haver uma live entre eu, o Cabral e o Vicente falando sobre os impactos do Ziriguidum lá na China. Vai ser transmitido aqui na BMC, vai ser transmitido aqui no meu canal e no canal do Cabral também. Como a crise na China, qual é o impacto no nosso agronegócio? Amanhã, 5h30 da tarde, nas nossas redes sociais. Acompanhe, mais tarde eu publico esse link no meu Instagram, no meu Twitter, para vocês marcarem na agenda. Hoje, 6h30, eu tenho uma live com o tio Uli, no canal dele, para falar sobre commodities e ali voltado para investimentos. E voltamos amanhã, só Primeira Hora do Agro novamente. Joe Guanjin, eu falo amanhã novamente, pelo horário, nós vamos começar o Morning News aqui na BMC News, então eu comento amanhã novamente sobre o Prêmio de Branco, ok? No mais,